Fala pessoal, tudo certo? Vamos seguindo aqui nossos estudos sobre ciclo menstrual e vamos entender um pouco mais essa ramificação do sistema endócrino ali, que é o sistema que estuda hormônios, o sistema que estuda toda a parte ali de como o nosso corpo responde a reações químicas, como que o nosso corpo realiza processos, que é toda a parte do sistema endócrino. E uma dessas ramificações é o ciclo menstrual, especificamente das mulheres. Ok? Então, o ciclo menstrual, ele é um ciclo que todas as mulheres têm, natural. Então, todas as mulheres nascem com esse ciclo menstrual. E ele é um ciclo que está relacionado com uma coisa só, que é a mulher, que é preparar a mulher para a gravidez. Então, todo ciclo menstrual, ele envolve essa situação. É claro que a gente junta ciclo menstrual com o estudo de sistema reprodutor feminino. Porque, né, a gente já está ali na região onde ocorre o ciclo menstrual. Então, quando a gente estuda o sistema reprodutor feminino, a gente já menciona o ciclo menstrual. E aqui nós vamos estudar especificamente questão de hormônio, questão de gráfico, ver a diferença entre os gráficos do sistema reprodutor, do sistema reprodutor não, do ciclo menstrual feminino e dos hormônios masculinos, vamos ver diferenças, nuances, aspectos e características que circundam, que estão relacionados com o ciclo menstrual feminino. Toda aquela parte ali que a gente não consegue entender sobre TPM, sobre ovulação, sobre variação na, como é que eu posso dizer, variação no humor, o que está relacionado, por que está relacionado com o ciclo menstrual? Então, nós vamos estudar aqui, nós vamos ver, e nós vamos começar aqui nossos estudos falando um pouco sobre os hormônios, porque no ciclo menstrual não tem como falar de ciclo menstrual sem mencionar os hormônios que estão relacionados com esse ciclo. E na mulher são quatro. Na verdade, são cinco. A gente vai ver o próximo depois. Mas, para início de conversa, vamos falar sobre quatro hormônios. Primeiro, FSH, LH, estrógeno e progesterona. O que que são cada hormônio? Primeiro, FSH e o LH são hormônios que são produzidos na minha hipófise. Hipófise. O que que é hipófise? Hipófise é a glândula mestra do nosso corpo. Existe um eixo, que é o eixo é, hipotálamo, hipófise. E esse eixo, bom, primeiro, o hipotálamo, ele é uma região do cérebro. Deixa eu até desenhar aqui para vocês. Ele é uma região do cérebro que ele controla regulação térmica, ele controla algumas funções, entre elas toda a parte aqui da glândula mestra. Ela fica mais ou menos nessa região aqui, ela tem esse formato, mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Aqui em cima é o meu hipotálamo. E aqui embaixo é a minha hipófise. Hipófise. A hipófise ela é dividida em duas regiões, a adenohipófise e a neurohipófise. Então, a adenohipófise, ela produz alguns hormônios muito importantes, prolactina, ela produz ADH, não, ela produz o TSH, perdão, o ADH é da neurohipófise, o TSH, que é o hormônio tiroestimulante, ela produz o FSH, ela produz o LH, ela produz o GH, enfim, ela produz alguns hormônios ali muito importantes que a gente vai ver em ciclo, em sistema endócrino, e entre eles eu tenho o FSH e o LH. Primeiro, o FSH a gente chama de folículo estimulante e o LH de luteinizante. A gente vai entender o porquê. Mas são hormônios hipofisários, hormônios que são produzidos na hipófise, que é uma glândula mestra, a glândula que controla todas as outras glândulas do nosso corpo, certo? A outra classe de hormônio são os hormônios, o LH, o LH.
Deixa eu só mudar aqui. É o LH não, é o estrógeno e a progesterona, que são hormônios gonadotróficos. O que são hormônios gonadotróficos? Hormônios gonadotróficos são hormônios produzidos nas gônadas. O que são gônadas? Gônadas está relacionado com a característica sexual primária. Vamos por partes. Na mulher, as características sexuais primárias são o quê? São os ovários. A mulher produz esses dois hormônios lá no ovário. Em resumo, no ovário. Depois a gente vai ver que é, tem ali umas regiões específicas. E no homem? Qual que é a característica sexual primária do homem? São os testículos. Então, na mulher, as gônadas são os ovários. No homem, as gônadas são os testículos. Estrogênio e progesterona, eles são produzidos em ambos, na mulher e no homem, assim como a mulher também produz testosterona. O homem também produz estrógeno e progesterona. Porém, na mulher, as concentrações de estrógeno e progesterona são brutalmente superiores às concentrações de testosterona. Já no homem, a concentração de testosterona é muito grande, infinitamente maior do que a concentração de estrógeno e progesterona, o que confere, claro, as características sexuais, eh, tanto no homem quanto na mulher. Então, o estrogênio, né? Eu tô falando de estrógeno, tanto faz, estrógeno, estrogênio, estradiol também, tem outro nome ali. Ele está relacionado com as características sexuais femininas, principalmente as características sexuais secundárias, claro. Então, toda a parte do aparelho reprodutor, toda a parte de distribuição de pelos nas mulheres, toda a parte ali da voz, que é mais fina, né? Então, toda essa parte aí, o estrogênio, que são as características sexuais secundárias das mulheres, o estrogênio está atuando ali. E, claro, também no desenvolvimento dos óvulos, principalmente nos óvulos ali. No homem, a testosterona, então está relacionado ao desenvolvimento dos testículos, então das características sexuais primárias, assim como na mulher também, que é o estrogênio no caso. No homem, é as características sexuais primárias e as características sexuais secundárias, que é o desenvolvimento de músculo, maior densidade óssea, voz rouca, é, uma distribuição de pelos mais uniforme ao longo do corpo, todas as características sexuais secundárias. Claro, o estrogênio, é testosterona que faz isso. Além disso, além dessas características sexuais, o estrogênio ele promove uma outra coisa que a gente vai entender mais para frente. E a progesterona ela atua em conjunto, claro, com o estrogênio, e, e ela está relacionado com manter o endométrio preso. Eu não queria entrar no conceito de endométrio agora, mas a gente vai ver o que que é o endométrio. Primeiro, vamos entender um pouco da anatomia do útero feminino. Vamos entender então como é que é formado. Eu vou tentar desenhar aqui, mais ou menos, como é que seria, para ficar mais visível. Então, ele é mais ou menos assim, tem as trompas aqui. Aí, aqui também se repete. Aqui se repete. Aí, mais ou menos assim. Agora vamos desenhar a parte interna. Aqui, parte interna. Parte interna dele. Ele vem e faz mais ou menos isso aqui. Perfeito. Aqui são os ovários. Vamos entender a anatomia, então. A anatomia
Aqui, ó, é bem simples de entender. Só fazer uns detalhes aqui. Essa parte aqui, essa parte aqui é a vagina. Logo, abaixo já tem a parte externa, né, que a gente chama de vulva na biologia. Aqui dentro nós temos a estrutura do útero mesmo, a parte musculatória, a parte interna do útero, onde fica o bebê. Aqui nós temos as trompas, trompas de falópio, e aqui nós temos os ovários. Ovários, deixa eu anotar, ovários, trompas, útero e aqui a vagina. Perfeito. Onde que vai começar o meu ciclo? O meu ciclo vai começar aqui, ó, nesse pontinho. Depois de um tempo, esse pontinho ele vem para cá, ele fica migrando aqui e ele tem duas possibilidades aqui. Ou ele se prende aqui nessa parede, ou ele desce para cá. Se ele se prender aqui, é porque a mulher engravidou. Se ele não se prender e descer, o que que acontece? Menstruação. Então, é basicamente isso o ciclo menstrual feminino. Como eu falei antes, é o ciclo que está relacionado sempre à mulher engravidar. Mulher querer engravidar, o corpo prepara a mulher para a gravidez. Sai o óvulo daqui, o ovócito, né? Sai o ovócito daqui, ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Duas regiões, duas possibilidades possíveis. É claro que depois a gente vai ver que existe gravidez ectópica, que é uma gravidez que ocorre, por exemplo, aqui. Então, o bebê nasce aqui dentro, e daí é ruim, é prejudicial. Mas depois a gente vê isso aí. Vamos entender um pouquinho do gráfico para deixar um pouco claro a ação desses hormônios. Antes, na verdade, antes da gente ver o gráfico, eu quero passar para vocês aqui, depois eu vou exemplificar, mas eu quero passar para vocês um pouco da função FSH, LH, estrogênio, estrogênio, progesterona, certo? Primeiro, quando vamos pegar esse desenho aqui, esse aqui é o que fica dentro do ovário. Dentro do ovário eu tenho o meu ovócito, certo? Dentro do meu ovário ali eu tenho o meu ovócito que está dentro de um folículo. Esse folículo ele abriga o ovócito, certo? Com o passar do tempo, com o passar do ciclo, esse folículo ele se rompe para liberar o ovócito, para ser fecundado. Então, essa liberação, esse crescimento, ele é feito por um hormônio. Primeiro, o crescimento desse folículo, ele é feito por um hormônio que é o FSH, por isso que ele é o folículo estimulante, folículo estimulante, estimulante. Lembra que ele é um hormônio lá da adenohipófise e quando ele entra em contato com o folículo, quando ele é liberado, ele vai promover o crescimento e o amadurecimento desse folículo. O ovócito ele já está pronto, a mulher ela já nasce com os seus óvulos prontos, em torno de 350 a 400 óvulos ela tem. Se eu não me engano, esse é o número. E ela não produz mais do que essa quantidade aí. Então, ela nasce com essa quantidade de 350 a 400 e termina todo o seu ciclo com nenhum. E cada mês ela libera um óvulo. Bom, é, o folículo estimulante, então, ele vai promover o amadurecimento, o crescimento desse óvulo aqui. Como eu coloquei aqui nesse desenho, como eu coloquei aqui no desenho, é como se eu estivesse injetando FSH nele. Eu estou injetando FSH e ele está aumentando de tamanho. Esse é o principal papel do FSH
no ciclo? Ele faz o folículo crescer, ele faz o folículo amadurecer. O crescimento dele é promovido pelo FSH. Note que a gente já vai interpretar isso melhor, mas note que com o primeiro dia do ciclo, até um certo período, o FSH está crescendo. Ele está crescendo, 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 depois dá uma diminuída e depois volta a crescer de novo. Olha só, ele cresce, 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 estou injetando e depois ele para. Por quê? Porque daí entra em ação outro hormônio, que agora ele já está maduro, esse folículo ele já está grande, já está maduro, eu preciso liberar o ovócito. E quem que faz isso é o hormônio luteinizante. Luteinizante. Esse hormônio é aquele que promove, então, o rompimento, a liberação do ovócito dentro das trompas. Então, ele cresce pelo FSH, ele vai promover o crescimento desse óvulo, desse folículo. Depois que ele já está grande, ele vai vir aqui e vai quebrar ele. Quando quebrar, ele vai liberar o ovócito. Então, essa é a função do LH dentro do ciclo. Ele vai fazer exatamente essa função. Romper, romper esse folículo. O estrógeno, ele vai promove a formação do endométrio. Endométrio. Como assim ele promove a formação do endométrio? O que que é o endométrio? Aqui na parede uterina, dado um período do ciclo, o corpo ele precisa se preparar para receber o óvulo. Então ele vai espessar, ele vai criar uma camada aqui na parede do útero. Ele vai criar uma camada e essa camada aqui ela vai ser responsável por segurar o ovócito quando ocorrer a fecundação. Ou seja, quem que vai promover a construção dessa camada aqui? A construção dessa camada, desse tecido endometrial, que é um tecido altamente vascularizado, um tecido rico em carboidrato, rico em proteínas, claro, para o desenvolvimento do posterior feto, para o desenvolvimento daquele ovócito que vai se grudar aqui. Então, quem que vai promover essa construção aqui é justamente o meu estrógeno. O estrógeno ele vai falar para o corpo produzir o endométrio. Esse aqui é o endométrio. Ele vai espessar a parede do útero. Ele vai espessar para depois vir aqui e grudar o ovócito. E depois desenvolver a criança aqui dentro. Depois que esse ovócito, claro, ele se fixa ali pelo processo de nidação, vai ocorrer todo o desenvolvimento dele ali, vai ocorrer divisões, vai ocorrer mitose, ele vai passar por mórula, gástrula, blástula, neurula. Ele vai se desenvolvendo ali até formar o embrião. E isso ocorre, claro, grudadinho aqui na parede do endométrio, que ele vai receber sangue, ele vai receber nutrientes aqui, porque é altamente vascularizada. Então, o estrógeno, ele promove isso, ele promove a formação do endométrio. Já a progesterona, ela mantém o endométrio fixado. Essa é a função do estrógeno, da progesterona. A função da progesterona é manter o endométrio preso ali. Por quê? Porque imagina que toda essa carga aqui, imagina que tá fixado aqui o bebezinho, imagina que o bebezinho já tá formado, ele tá fixado aqui, e esse endométrio do nada ele vem e despenca para cá. Ele desce. O que que vai acontecer? Imagina que ruim que seria isso. O bebezinho tá aqui, olha que tragédia que seria. Ele tá aqui fixado, aí o endométrio ele não tem sustentação, ele não tem fixação e de uma hora para outra ele despenca. Olha que coisa ruim. Isso não pode acontecer.
Então, eu tenho um outro hormônio que vai vir aqui e vai prender o endométrio, vai colar o endométrio na parede do útero, vai deixar ele preso, vai manter ele preso aqui, para ele não cair. Esse hormônio é a progesterona. A progesterona ela vai fazer com que o endométrio não se descole. Se ele não se descolar, ele vai ficar preso ali, o bebezinho vai conseguir se desenvolver, o óvulo também vai conseguir se desenvolver ali. Então, esses são os quatro hormônios que atuam em todo o sistema reprodutor, em todo o sistema, também sistema reprodutor, mas em todo o sistema, todo o ciclo menstrual feminino. Agora nós vamos entender que esse ciclo ele é dividido em duas fases, a fase folicular e a fase lútea. Primeiro, a fase folicular, deixa eu colocar aqui uma cor, pode ser azul. Primeiro, qual fase vem primeiro? A primeira fase é a fase folicular e a segunda fase é a fase lútea. A fase folicular é a fase que está relacionada ao desenvolvimento do folículo. Então, é todo o processo que vai promover o desenvolvimento do folículo. Tá aqui, ó, desenvolvimento do folículo. Então, na fase folicular, eu tenho muito FSH e eu tenho o FSH atuando, é o principal atuador nesse período do ciclo, porque ele vai estimular o crescimento do folículo. Além disso, o estrogênio também, ele atua muito nesse processo, porque ele precisa construir o endométrio. Então, enquanto o FSH ele está amadurecendo o meu folículo, o estrogênio ele está vindo aqui, ele está construindo, ele está colocando tijolo em cima de tijolo aos poucos, ao longo de todo o meu ciclo, ao longo de todo o período em que a mulher fica ali construindo, fica desenvolvendo o seu ciclo menstrual. Então, o FSH ele atua promovendo o desenvolvimento do meu folículo, e enquanto ele está desenvolvendo o folículo, o estrogênio ele está vindo ali, ele está construindo a parede do meu útero para receber esse ovócito aí, esse óvulozinho. E depois nós temos a fase lútea, então deixa eu anotar aqui, a fase folicular relacionada ao desenvolvimento Então, a fase folicular promove o desenvolvimento do folículo e também a construção do endométrio para receber esse óvulozinho ali. E a fase lútea é o corpo preparando, é o corpo se preparando para ter uma gravidez. Ponto. O corpo se prepara para uma gravidez. Acabou. A fase lútea é isso. É o corpo que está se preparando. Então, são todos os hormônios que visam, de alguma forma, preparar ela para a gravidez. Então, o principal hormônio atuante é o LH. O LH ele surge, ele inicia aqui aproximadamente no 14º dia do ciclo. Ele rompe o folículo. Então, no 14º dia, o LH atua rompendo esse folículo e liberando o ovócito. Depois que é liberado o ovócito, depois que é liberado o ovócito, eu tenho a atuação da progesterona. Por quê? Porque se o ovócito se grudar aqui na parede do endométrio, ele precisa ter alguma coisa ali para segurar ele, para manter esse endométrio. Esse endométrio ele não pode descolar de forma alguma. E quem que vai promover essa fixação do endométrio é a minha progesterona. Então, os principais atuadores, os protagonistas nessa fase do ciclo é o luteinizante e a progesterona. A progesterona são os principais hormônios que estão atuando nesse período do ciclo aqui. Esse aqui mantendo o endométrio e esse aqui
marcando o início do ciclo. Agora vamos entender quando que começa. Então, início do ciclo. O início do ciclo é sempre tem um primeiro dia, depois de um primeiro dia ele tem um 14º dia, e depois de um 14º dia ele tem um 28º dia. Então essa é a duração de um ciclo menstrual, tem aproximadamente 28 dias. É claro que é, é muito variado, tem ciclos com 28 dias, tem ciclos com 30, tem ciclos com 26 dias, tem ciclos com 32 dias. Então, o período é muito variado, mas a média é em torno de 28 dias. Então, vamos pegar 28 dias aqui para a gente entender como esse ciclo funciona dentro de 28 dias. Qual que é o primeiro dia do ciclo? O primeiro dia do ciclo ele é marcado pela primeira menstruação, ou seja, ou melhor, não primeira menstruação, quando desce a menstruação. É o primeiro dia da menstruação. O primeiro dia do ciclo é quando desce a menstruação. Então, desceu a menstruação, conta que é o primeiro dia. A partir disso, a menstruação dura em torno de 5 a 6 dias, ou seja, 5 a 6 dias a mulher fica ali com sangue. Depois de 5 a 6 dias, marcando o 14º dia, depois de 14 dias da primeira menstruação, eu tenho a ovulação. A ovulação, o período mais importante de toda a fase ali de todo o ciclo menstrual. E depois eu tenho o 24º dia que marca o fim do ciclo. Primeiro, inicia o ciclo quando desce a menstruação. É o primeiro dia do ciclo. Coincidentemente, pode dar que o primeiro dia do teu ciclo seja exatamente no primeiro dia do mês. Pode ser que o teu primeiro dia do ciclo seja no final do mês. Não tem problema. Não tem problema nenhum. A gente conta o dia do ciclo, o primeiro dia do ciclo, partindo do dia que desce a menstruação. O primeiro dia que desce a menstruação, o primeiro dia do teu ciclo. 14 dias depois, tá ovulando. E depois o fim do ciclo ocorre 28 dias depois que desce a primeira menstruação. Então, se a menina menstruou no primeiro dia do mês, ela tem o primeiro dia do ciclo. No 14º dia do mês, ela tem o 14º dia do ciclo. Vamos a número. Vamos supor que no dia 5 desse mês, no dia 5 desse mês, desceu a menstruação. Opa, então é o meu primeiro dia. Eu vou contar 14 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia. Opa, perdão. É dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, 17, 18, dia 19. Dia 19 será o dia da ovulação. Ou seja, no dia 5 foi o primeiro dia da menstruação. Se eu contar 14 dias depois, então, se eu pegar os 5 e somar com 14, eu vou ter o dia da ovulação, o dia do mês da ovulação. Se a menina menstruou no dia 5, deixa eu até pegar aqui, ó, fazer um negócio aqui que vai ajudar vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó, um mês que não tem nada, para a gente estudar, para a gente entender bem esse processo aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui. Vamos supor que no dia 1 seja a menstruação. Menstruação. No dia 1 desceu a menstruação. Então, eu vou contar 14 dias depois.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias. Contando 14 dias depois, no 14º dia, que será aqui, ó, no 14º dia, eu vou ter o período que ela está ovulando. Se ocorreu no dia 2, dia 16, no dia 3, no dia 17, no dia 4, dia 18 será a menstruação. Será o período da ovulação dela. Então, e claro, depois de 28 dias, quase terminando o mês, é o fim do ciclo. Então, eu só queria mostrar que no o início do ciclo ele pode sim coincidir com o primeiro dia do mês, mas pode não coincidir com o primeiro dia do mês. Ele pode ocorrer então dia 9, pode ocorrer dia 5. Se ocorrer dia 5, por exemplo, tu vai contar, tu vai somar 14 dias depois, que vai ser aqui no dia 29. Dia 19, né? Opa, desculpa. Vai ser aqui no dia 19. Aqui, ó. É aqui que ela vai estar ovulando. Se for no dia. é, Aqui no dia 9, dia 23, ela vai estar ovulando. No dia 10, no dia 24, ela vai estar ovulando. Se aqui foi o primeiro dia da menstruação, aqui é o primeiro dia da menstruação. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Quinto dia, terminou a menstruação. Aí sexto dia, sétimo dia, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Perfeito. Somou ali os 14 dias e deu o período que ela está ovulando. Então, conta do primeiro dia até 14 dias para frente, ela vai estar ovulando. Então, soma mais 14 dias. E aqui soma mais 14 dias para o término do ciclo. Perfeito. Ou seja, resumindo, tu pega o teu primeiro dia e tu só soma 14 dias depois que tu vai estar ovulando. Então, se tu está ovulando no dia primeiro, no dia 15 do mesmo mês, tu estará ovulando. Se tu tá no dia 5 do mês, soma 14, tu estará no dia 19 desse mês ainda, tu também estará ovulando. Perfeito? Agora vamos entender um pouco do gráfico, que o gráfico é extremamente importante para a gente entender. Então, primeiro nós vamos ver os hormônios da hipófise, vamos entender o que que acontece. Então, primeiro dia, quinto dia. Do primeiro ao quinto dia, eu tenho um aumento do meu folículo estimulante e o LH ele se mantém constante. O aumento do meu folículo estimulante. Porque do primeiro dia ao quinto dia, ele está desenvolvendo, perdão, do primeiro dia até quase ali na iminência do 14º dia, ele está desenvolvendo o meu folículo. Ele está fazendo ele crescer. Está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Então eu vou ter, claro, um aumento progressivo no meu FSH, porque ele tem que fazer o folículo crescer para liberar ele depois, né? Perfeito. E o LH permanece constante. Aqui no 14º dia, eu vou ter um pico de LH, porque o LH é o hormônio que está relacionado com a liberação do LH. Então, no 14º dia, quando o folículo já está desenvolvido e maduro, o LH ele vai vir aqui e ele vai romper o meu folículo. Quando ele romper, ele vai liberar o ovócito nas trompas. E claro, todos os hormônios crescem um pouquinho. Agora vamos entender o que que acontece nos hormônios do ovário. O estrógeno, o estrógeno também ele vai crescendo aos poucos. Ele vai aumentando a concentração de estrógeno no ciclo. Quando ele aumenta, ele está promovendo, claro, o espessamento, o aumento do endométrio. Então, é normal na fase folicular, que é essa daqui, fase folicular, fase lútea. Então, é normal no início da fase folicular, que ocorre do primeiro dia ao 14º dia do ciclo. Na fase folicular, eu tenho um aumento do meu estrogênio, que daí ele vai estar aumentando o espessamento do meu endométrio. E também um aumentozinho
pouca coisa da minha progesterona. Ela não atua, ela atua, claro, ela atua nas duas fases do ciclo, mas o ápice dela ocorre na segunda fase do ciclo. O próximo hormônio é o LH. O LH a gente já falou que ele está relacionado com a quebra aqui. E a progesterona é a partir do 14º dia, ela vai manter o endométrio preso. Então, os níveis de concentração dela serão mais altos a partir do 14º dia, porque ela precisa manter o endométrio. É, claro que eu botei separado para fins didáticos, mas isso aqui, no geral, é tudo junto e é uma loucura. Deixa eu tentar ver se eu consigo juntar esses gráficos aqui para tentar deixar melhor, para vocês entenderem que eles atuam em conjunto, não é separado, é tudo em conjunto. Então ocorre tudo mais ou menos aqui. Nesse período vai ficar bagunçado mesmo, mas é assim. E tá aí, ó. Esse é o ciclo menstrual. Note que quando o estrogênio está um pouco alto, quando o estrogênio está alto, ele dá um feedback negativo no FSH e no LH. Ele dá um feedback negativo, mas logo depois já vira uma loucura de novo, todo mundo volta a aumentar e vira um caos. Esse é o gráfico hormonal do ciclo menstrual feminino. Esse é o gráfico dos hormônios. Tudo isso acontece em um período de menos de um mês, tá? E tudo isso está relacionado à alteração de humor da pessoa, que eu já vou explicar mais. É claro que o LH, a entrada do LH no ciclo, ele marca exatamente o início da ovulação da mulher. Quando a mulher ovula, eu tenho a presença do LH, marca o início do 14º dia do ciclo, marcando o início da fase lútea dele. Bom, a partir daí, a partir do momento em que esse folículo ele é liberado, pode acontecer duas coisas. Quando o folículo é liberado, como eu mostrei aqui, ou ele vem para o endométrio, deixa eu fazer diferente. Está aqui o folículo. Ele está aqui, amadureceu, folículo estimulante, amadureceu, VLH rompeu ele. Então ele veio para cá. Veio o ovócito está aqui nas trompas, está aqui nas trompas. Esse é o período, inclusive, o período mais fértil. O período do 14º dia do ciclo é o período mais fértil. É o período em que a chance de gravidez gira em torno de 80%, ou mais até, ou mais de 80%. Então ocorre no 14º dia, por quê? É só pensar. Porque o ovócito foi liberado, ele está na trompa aqui nas trompas uterinas, pronto para ser fecundado. Se vier um espermatozoide nesse momento e fecundar esse óvulo, a mulher engravidou. Daí esse óvulo ele vem para cá. Esse óvulo fecundado, ele vem para cá e ele se fixa aqui. Um fenômeno chamado de nidação. Quando ele se fixa, claro, libera um pequeno sangramentozinho. Então é normal identificar depois de uma relação ali do 14º dia, um pouco para frente, é normal, ou antes até, é normal notar um pequeno sangramento ali na região, por causa dessa fixação. Vamos imaginar a situação seguinte: ela liberou o óvulo e esse óvulo foi fecundado. Então, esse óvulo foi fecundado, ele veio para cá, se fixou. Perfeito. Se o óvulo foi fecundado, eu não posso, em hipótese alguma, liberar esse endométrio. Eu não posso deixar ele cair daqui. Então, eu preciso fixar ele. Se eu fixar ele, esse endométrio vai ficar preso aqui até o desenvolvimento do bebê, até o nascimento dele. Ele vai ficar grande aqui sem se mexer, porque ele não pode mexer. Se ele se mexer, se ele chegar a descolar e cair, tem o quê? Tem um aborto espontâneo. Ele não pode cair. E qual que é o hormônio relacionado à manutenção do endométrio, a deixar esse endométrio preso?
é justamente a progesterona. Então, a progesterona, ela fica, o gráfico de uma gravidez, ele é assim, ó. Ele é exatamente assim, ó. Eu tenho estrógeno, eu tenho a progesterona aqui em cima, a progesterona, eu tenho o estrógeno, e aqui embaixo eu tenho o LH e eu tenho o FSH. Ou seja, toda essa bagunça aqui de gráfico de linha de reta, de hormônio, toda essa bagunça, ela se resume a isso aqui, a essas quatro linhas organizadas. Ponto. Isso daqui é um gráfico de gravidez. Gráfico de gravidez. Tá aí, ó. Eu tenho a progesterona alta, porque ele tem que manter a parede do endométrio. Eu tenho o estrógeno alto, porque precisa fazer a manutenção desse endométrio. Então, se ele se desgastar, eu preciso ter o hormônio ali para reconstruir ele. E o LH e o FSH estarão baixos, claro. Se a gravidez já ocorreu, eu não preciso ter a formação de um novo, eu não preciso ter o estímulo de um novo folículo. Hum. Esse é o gráfico aqui, então, de uma gravidez. Mas isso é se ocorrer a gravidez. E se não ocorrer a gravidez, o que que vai acontecer? Que é o mais comum, inclusive. O mais comum é que não ocorra. O que que vai acontecer? Então, veio para cá, liberou o ovócito, está aqui nas trompas, não foi fecundado, durou ali um período de 24 a 48 horas, não foi fecundado, pá, veio para cá, se fixou. Não foi fecundado. O que que vai acontecer? Vai cair, junto com o endométrio. Ou seja, o endométrio inteiro vai cair junto com esse óvulo aqui, ele vai se descolar e ele vai cair junto. Tá aí, ó. E por que que isso ocorre? Porque não ocorreu a fixação. Se não ocorreu, é, não ocorreu a fecundação, porque quando ocorre a fecundação, é liberado, claro, um estímulo químico. Não ocorreu a fixação, então o corpo amarelo, que é depois que ocorre a liberação do ovócito, esse folículo ele se condensa e vira uma glândula temporária, e essa glândula temporária ela é chamada de corpo amarelo, que fica liberando estrógeno ali. Essa glândula amarela, claro, ela libera estrógeno para manutenção, libera estrógeno, perdão, ela libera progesterona para manter esse endométrio preso. Quem libera o estrógeno é esse folículo aqui quando ele não foi rompido. Então, quando ele está se desenvolvendo, ao mesmo tempo que eu tenho inserção do FSH, eu tenho a produção por esse folículo mesmo, o estrógeno. Então, o estrogênio ele é produzido por esse folículo para formar o endométrio. E quando esse folículo ele é rompido e forma o corpo amarelo, forma o corpo lúteo, forma essa glândula temporária, ela fica liberando no útero a progesterona para manter o endométrio que o estrógeno produziu. Então, o estrógeno produz, o endométrio só. O estrógeno produz e a progesterona ela mantém ali o endométrio. Perfeito. Só que se não ocorre a gravidez, com o tempo esse folículo ele vai diminuindo de tamanho. Esse corpo amarelo aqui, que eu não vou mais chamar de folículo, ele vai perdendo o tamanho dele. Se ele perde o tamanho dele, vai chegar um tempo que ele vai parar de liberar progesterona. Quando ele para, ele atrofia e depois ele some. O corpo consome ele. Se o corpo consome ele, eu não tenho mais produção de estrógeno. Se eu não tenho mais a produção de estrógeno e a progesterona, se eu não tenho mais produção de progesterona, perdão, isso aqui ele vai se descamar. Ele vai se descolar, porque eu não tenho mais aquele hormônio que segura ele. Se não tem mais o hormônio que segura ele, ele vai despencar. Quando ele despencar, vai acontecer o fenômeno de sangramento conhecido como menstruação. Então, a menstruação é quando ocorre todo o deslocamento, todo o descolamento, ocorre o deslocamento e o descolamento das paredes uterinas, das paredes do endométrio.
e libera toda aquela enxurrada de sangue a qualquer momento. Por quê? Porque os níveis de progesterona estão baixos. E, consequentemente, claro, os níveis de estrógeno também caem. Estrógeno e progesterona ficam baixa, então cai o endométrio. Por quê? Eu não vou mais produzir o endométrio, porque o folículo já está mal, o folículo não, o corpo amarelo já está atrofiado, então eu não vou mais produzir progesterona, não vou mais produzir estrógeno, então não tem mais motivo desse endométrio ficar aqui, já que não ocorreu fecundação, então ele vai sair do corpo e vai ficar a parede do útero limpa de novo, pronta para realizar um novo ciclo. Ou seja, o início do ciclo, o início do ciclo ocorre justamente quando desce a primeira menstruação. Primeiro menstruação, primeiro dia da menstruação. E o fim do ciclo é justamente quando desce de novo a menstruação. Note que o início do ciclo coincide com o final do ciclo, ou seja, quando desce a menstruação, tu está marcando o fim do ciclo velho e iniciando o ciclo novo. Tu já está iniciando o ciclo novo ali. Eu tinha mais uma coisa para comentar. TPM. O que que é TPM? Tensão pré-menstrual. Bom, nesse período aqui, quando tem, essa variação muito grande de hormônio, isso daí, com toda certeza, altera o humor feminino. E agora nós vamos falar de humor feminino. É, quando ocorre, por exemplo, a menstruação, o que que é, o que que é o ciclo? O ciclo inteiro é preparado para ter uma gravidez, só que não ocorre a gravidez. Evolutivamente, o que que acontecia? Evolutivamente, a mulher ela se preparava um mês inteiro para ter uma gravidez. Acontecia a gravidez, ela copulava e gerava ali a propagação da espécie. Gerava a propagação da espécie. Porém, é, se não ocorre a fecundação, o corpo dela entende que ela se preparou o mês inteiro para isso, gastou muita energia, porque para fazer essa camada aqui de endométrio, esses hormônios, esse folículo que precisa de energia, precisa de muita energia. Então, ela gastou energia para se preparar para uma gravidez, gastou recursos, mas não ocorreu a gravidez. Então, a TPM, a tensão pré-menstrual, aqui vamos anotar tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual, essa TPM é a alteração de humor, é o corpo dela extremamente bravo e bolado porque não ocorreu a gravidez. E é claro, né? Eu tenho o meu lindo exemplo da minha namorada e eu percebo muito isso no ciclo hormonal dela, no ciclo menstrual dela. No início ali do ciclo, quando ocorre ali a menstruação, quando ocorre ali a menstruação, é nítido ver que o humor dela tá alterado, tá com uma autoestima um pouco mais baixa, e é normal, isso daí é perfeitamente normal, porque é o ciclo. E não só no exemplo ali da minha namorada, mas no exemplo de todas as mulheres. É normal que no início do ciclo, quando ocorre ali a menstruação, ela fica com a autoestima mais baixa, ela precisa mais da tua presença, mas ao mesmo tempo ela não quer você por perto, porque o corpo dela tá biologicamente bravo contigo porque não ocorreu fecundação, que era o teu papel, é claro, né? Que é a junção, que é uma espécie que ela queria se reproduzir, no caso, o corpo dela queria se reproduzir, então precisa do outro parceiro do sexo oposto, mas não ocorreu nada, não ocorreu fecundação, então o corpo dela, ela gastou toda a energia para nada. Então o corpo dela fica bravo. Então ela tem uma alteração muito grande no humor durante esse período do ciclo. E isso é perfeitamente normal. Aí, claro, depois que passa um tempo, aí eu noto
No caso da minha namorada, eu noto que ela fica mais tranquila depois que termina a parte ali da menstruação, depois de 5, 6 dias, termina a menstruação, ela fica normal, depois no 14º dia, quando vem o período da ovulação, ela fica muito mais elétrica, muito mais alegre, a autoestima dela já está muito mais superior, e não só da minha namorada, mas como de todas as outras mulheres, a autoestima fica mais alta, fica mais elevada, a temperatura corporal aumenta, a pH, pH do corpo, pH no caso ali da região vaginal aumenta, por quê? Porque o corpo dela entende que ali vai ser o período que vai ocorrer a fecundação, então precisa ter todo um ambiente de preparo para ocorrer a cópula, a reprodução. Então, é muito normal perceber que ali na metade, mais ou menos, do mês, do 14º dia do ciclo dela, é muito comum perceber uma alteração muito grande de humor. Então, fica muito mais feliz, muito mais alegre, autoestima mais grande, mais feliz, mais assunto. Depois fica normal. Aí depois, antes da menstruação, aí ela entende que já não teve mais, o corpo dela, no caso, já entende que não teve mais a copulação. E eu também percebo na minha namorada uma forte alteração no humor. Então, além de ela ficar mais quieta, mais retraída, diminui de novo a autoestima, não fica, não é mais que nem como estava no 14º dia, então ela já precisa de um cuidado a mais. Ao mesmo tempo, ela já está mais estressada, então é comum, é recorrente ter dor de cabeça, ter dor no corpo, porque nesse momento eu tenho no útero o endométrio que ele está preso aqui, só que como não ocorreu fecundação, ele precisa sair, e para sair esse útero ele precisa mexer, e quando ele mexe, dói. É um hormônio, inclusive, é a ocitocina, e esse, quando ele mexe, essa dor aqui, geralmente não, essa dor, ela tem o nome de cólica, então ela sente muita cólica, que é os músculos ali da região trabalhando para descolar esse endométrio, para soltar, ele tem que sair agora, já que não ocorreu fecundação, ele tem que sair. Então, é um período que ela fica muito mais quieta, um período que, inclusive, o homem tem que respeitar muito, porque é um período que ela tá sentindo dor, tá com dor de cabeça, logo, logo começa a sangrar, então fica ruim, eh, tem todos esses hormônios aqui, ó, olha só, todos esses hormônios aqui, de certa forma eles vão alterar muito o humor. Então, às vezes ela vai estar irritada sem motivo, ela vai estar brava sem motivo, ela vai estar triste sem motivo, ela vai estar feliz sem motivo, e tudo isso pode ocorrer em um mesmo dia. Eu noto muito claro isso na minha namorada, né? Ela fica muito, às vezes ela tá brava, às vezes ela tá alegre, às vezes ela tá sorridente, às vezes ela tá feliz, às vezes nem tanto, às vezes tá normal. Tudo em um período de um dia. Tudo em um período ali de um dia e pouco ali que eu percebo isso. Então, é comum acontecer isso e todo mês vai acontecer e é natural. É perfeitamente normal e natural que isso ocorra. O que não é normal é acontecer isso no homem, né? A variação do, a variação do humor ao longo do tempo ser muito grande. Na mulher é perfeitamente normal porque a gente já viu, né? Todo esse caos aqui, toda essa bagunça de hormônio, tudo isso daqui promove, claro, alteração de humor. No homem, não. O homem, ele só tem um hormônio para se preocupar e mesmo assim a gente nem consegue lidar muito bem com isso, que é a testosterona, né? O ciclo hormonal masculino, enquanto o ciclo hormonal feminino, ele dura 28 dias aproximadamente, 28 dias, o do homem ele dura certinho 24 horas. Então ele tem a manhã, ele tem a tarde, ele tem a noite, esse aqui é o pico da testosterona. O pico da testosterona ocorre de manhã cedo, então de manhã cedo a gente tem mais energia, a gente está mais disposto, durante a tarde, isso daqui é mediano, e durante a noite a gente está mais baixo, está mais calmo. Na mulher, não. Na mulher tem toda essa variação aqui que a gente viu de humor. Uma hora tá feliz, uma hora tá triste, uma hora tá preocupado, uma hora tá normal. Enfim, é processo natural do nosso corpo, tanto do corpo masculino, se tratando do sistema hormonal masculino, ciclo, né? Ciclo hormonal masculino, tanto o ciclo menstrual feminino são coisas naturais. O que não pode acontecer é, por exemplo, uma menstruação durar muito tempo.
É normal correr 5, 6 dias ali. Passado disso, e também, claro, é muito normal nos primeiros dias ocorrer um sangramento muito mais intenso, uma menstruação muito mais hemorrágica e depois diminui um pouco o fluxo. É normal isso, normal acontecer. O que não é normal é ficar por muito, muito, muito tempo. Nesse caso, é recomendável buscar uma ginecologista. Outra coisa também que não é normal é o ciclo demorar muito. Então, meu ciclo durou 40 dias. Isso é muito tempo. Então, também é sempre qualquer anormalidade ali é bom buscar uma, uma profissional da área. Para finalizar aqui, vamos falar um pouco de anticoncepcional. O que que é o anticoncepcional? O anticoncepcional, ele é um remédio, um medicamento que ele vai enganar o teu corpo. Ele vai dizer para o teu corpo que você está grávida. Então, quando você toma o anticoncepcional, é como se você estivesse dizendo para o teu corpo que o seu corpo está grávida. Então, os seus hormônios eles ficam exatamente desse jeito aqui. Esse é o gráfico da gravidez, esse é o gráfico também do anticoncepcional. Então, ele deixa sempre o estrógeno, ele sempre deixa a progesterona e o estrógeno nível muito alto e o LH e o FSH baixo, porque esses aqui dão feedback negativo nesses. Quando um tá alto, o que que é feedback? Quando um tá alto, o outro tá baixo. Lembrando que se o anticoncepcional deixa a progesterona alta, o útero ele vai ficar o tempo inteiro com isso aqui, ele vai ficar com uma parede mais espessa o tempo inteiro, o que vai dificultar a entrada dos espermatozoides. E então, se eles entram, eles vêm para cá, para as trompas, e não tem nada, não tem a liberação do óvulo, por quê? Porque o estrogênio e a progesterona, eles dão feedback negativo no LH e no FSH, que são hormônios relacionados ao desenvolvimento desse óvulo aqui. Então, se não tem LH e não tem FSH, também não tem o desenvolvimento desse óvulo aqui. Se não tem desenvolvimento, ele nem chega a ser liberado nas trompas. Então, os espermatozoides vêm aqui e eles morrem mesmo no caminho depois de 5, 6 dias aqui, que é o prazo de duração deles. É, E faz mal usar anticoncepcional? Lógico que faz, né? E faz muito mal, inclusive. É só pensar, não é o natural do corpo. O natural do corpo não é ter um nível muito alto, muito concentrado de progesterona e estrógeno durante todo o mês. O natural do corpo é realmente essa bagunça aqui. É ter um pouco de estrógeno alto, depois abaixa de novo, depois cresce, depois aumenta. O LH uma hora está baixo, depois diminui, depois aumenta. O FSH a mesma coisa, a progesterona a mesma coisa. Aí tem TPM. Esse é o natural do corpo, esse é o ciclo natural ter alteração de humor, ter alteração no ciclo, nos hormônios. Agora, se tu mantém isso daqui por um certo tempo, por uma quantidade muito grande de tempo, é claro que isso vai prejudicar de alguma forma o corpo, a gravidez, o desenvolvimento dos óvulos também. Isso vai prejudicar. Então, tudo que não é natural, tudo que a gente usa é externo ao nosso corpo e, claro, abusando, que não for para fins terapêuticos, isso vai prejudicar sim o nosso corpo, porque não está seguindo o natural, não está seguindo o padrão do corpo. E o natural do corpo é justamente ter toda essa misturança aqui. Ter TPM, ter o endométrio, ter progesterona, estrógeno, uma hora baixa, uma hora alta. Esse é o natural do corpo. Então, aqui um panorama geral de tudo que a gente viu sobre esse ciclo menstrual, um ciclo muito legal, muito interessante e deve ser sim abordado e cai no Enem cai justamente dessa forma aqui, principalmente quando a gente fala de anticoncepcional. O anticoncepcional, ele possui muito desses hormônios aí, estrógeno, progesterona. O Enem já cobrou casos de anomalias em animais por causa da alta concentração que as pessoas tomam anticoncepcional, no caso as mulheres tomam muito anticoncepcional, e depois ele é liberado na urina, esse anticoncepcional, e essa urina ela vai para os efluentes, vai para os rios, e isso causa anomalias, causa mutações, e o Enem pode cobrar, de certa forma, isso tanto em biologia, em impactos ambientais, quanto em química, processo de separação de misturas, que daí nesse caso precisa de investimentos nessa área para fazer a separação correta desses hormônios aí da água.
que atualmente a gente não tem. Então, esse é o panorama geral, ciclo menstrual. Bons estudos a todos, fiquem com Deus.